E aí pessoal, espero que estejam todos bem. Primeiramente, se você é alguém que acompanhou essa playlist do Kotlin Code desde o início, eu queria pedir desculpa pela demora para eu postar esse último vídeo. Eu acabei gravando os outros vídeos e editando eles enquanto eu estava de férias. Depois eu acabei, enfim, voltando a trabalhar. E, enfim, eu acabei voltando das férias e eu não consegui arranjar muito tempo para estar gravando esse vídeo e finalizando a playlist. Mas o ano de 2024 já começou, a gente está no dia 31 de janeiro, esse mês que foi praticamente infinito, é o último dia do mês. Resolvi estar aqui, tentando separar um tempo para gravar esse vídeo e quem sabe trazer outros vídeos aqui no canal a respeito de Kotlin e tecnologia, beleza? Então no vídeo de hoje ele vai ser um vídeo um pouco mais curto porque a gente vai resolver o último exercício do Kotlin Cons, do módulo de genéricos. Eu vou dar uma pincelada na documentação, como a gente já fez, explicar um pouco o conceito de genéricos. Eu não vou entrar em tantos detalhes de como os genéricos funcionam aqui no Kotlin e de todas as os possíveis casos de uso que a gente pode utilizar. Eu vou focar um pouco mais na resolução do exercício, mas quem sabe futuramente eu traga outros vídeos ou um vídeo específico de genéricos no Kotlin aqui no canal. Beleza? Então eu já estou com a minha ideia aberta aqui, tá? Eu tive que, enfim, trocar de máquina. Eu estou usando um Linux aqui agora, então eu só criei um outro projeto. Aqui vai parecer que a gente não resolveu os outros, mas não tem problema, tá? A gente vai focar no último exercício do módulo de generics, que só temos um exercício, beleza? Então vamos lá. Learn about generic functions, a gente já vai dar uma olhada nisso. Make the code compile by implementing a partition to function that splits a collection into two collections according to the predicates. So, nós temos duas funções aqui, uma chamada partition words and lines e outra chamada partition letters and other symbols. Beleza? Vamos dar uma olhada nessa primeira aqui. Essa primeira função, ela tá criando uma lista, tá? Uma lista de strings com alguns valores A, B, C, D, E. E está chamando a nossa função partition2 que ainda não foi implementada. E ele está passando também uma lambda function. Como eu comentei em outros vídeos, a gente passa aqui, a gente vai ter um terceiro parâmetro que vai ser a lambda. Vai ser esse bloco de código que a gente passa no final da declaração da função, tá? E ele espera como resultado desse partition2 dois valores, words and lines. Ele está desestruturando, então a gente vai ter que retornar um objeto pair, que aí a gente vai conseguir estar desestruturando isso nesse formato aqui. Senão a gente poderia pegar o first e o second item desse pair, beleza? Nessa primeira variável a gente vai ter as palavras e aqui as linhas. As linhas são, por exemplo, esse cara aqui, que tem um espaço no meio. Tanto que essa partition2 ela está recebendo dois parâmetros. A array_list e o nosso predicate, tá? Que é a condição. Basicamente, esse aqui vai ser o critério que vai definir o que vai estar na segunda lista. Na verdade, o que vai estar na primeira lista, tá? Então, tudo que atender esta condição aqui vai cair em words. E tudo que não atender vai cair em lines, tá? E aqui, se eu bem entendi, esses dois parâmetros a gente está especificando qual que vai ser o tipo de cada uma das listas. Por exemplo, essa aqui, ambas serão array lists, certo? E aqui ele só está fazendo um check, né? Verificando que o words só vai ter o A e o C, e o lines tem as letras que contêm espaço, né? Que não contemplam a condição do predicado. Então, tudo que, se não conter espaços, a gente vai ter que armazenar nessa lista aqui. Beleza? E esse cara aqui, ele está particionando também, tá? Só que aqui a gente vai armazenar nessa primeira posição as letras e aqui tudo que não for letra.
Então, o predicado é o caractere ou o item da lista. Ele é uma letra, está entre A e Z, ou está entre A e Z maiúsculo? Se sim, armazena nessa lista, se não, vai armazenar nessa lista aqui. E eu espero que o resultado de ambas sejam um hash set, tá? Então, aqui a gente vai trabalhar com genéricos. A gente muito provavelmente vai ter que criar uma função genérica, tá? Que a gente vai especificar qual que vai ser o retorno e também qual que vai ser... vão ter dois genéricos aqui, né? Porque esse partition to aqui, no caso dessa segunda função, ele é uma extension function de um set. E esse cara aqui, um set de string, um set de caracteres, na verdade. E esse aqui de uma lista de strings. Então, muito provavelmente a gente vai criar uma extension function a partir da collection, beleza? Opa! Eu já tô com a documentação aqui aberta pra gente dar uma olhada, tá? Como eu comentei, eu não vou entrar em muitos detalhes de como que funciona os genéricos no Kotlin. Se a gente rolar um pouco mais aqui para cima, a gente vê que a gente pode... A ideia básica dos genéricos é a gente ter um tipo que o atributo dele é genérico. Ele pode ser um inteiro, uma string, vai depender muito de qual vai ser o valor que a gente vai estar passando aqui para T, que representa o nosso tipo genérico, certo? Então, nesse caso aqui, é uma classe chamada box que tem um atributo T do tipo T, só que esse T é genérico, então a gente especifica via tag depois da declaração do nome da classe, tá? Quando a gente for instanciar essa classe, a gente vai instanciar nesse formato aqui, passando qual que vai ser o tipo que o valor T vai receber. Nesse caso aqui, um inteiro 1. Se a gente passar uma string aqui, vai dar um erro em tempo de execução. Isso aqui vai dar um erro se a gente passar uma string aqui, tá? O próprio interpretador já vai estar reclamando pra gente. E no Kotlin a gente pode remover a especificação aqui, porque ele vai automaticamente inferir que o 1 é um tipo inteiro, tá? Mas se a gente quiser, a gente pode manter. Se a gente voltar aqui para onde a documentação levou a gente, generic functions, assim como as classes, as funções elas também podem receber atributos genéricos. Nesse caso aqui, singleton list é do tipo T e ela vai retornar uma lista do tipo T também. E aí a gente especifica via tags o T aqui na frente e a gente pode declarar isso no formato de extension function também, tá? E isso aqui vai ser usado pode ser usado por qualquer classe da nossa aplicação, tá? Então vamos voltar aqui e pensar o que a gente pode fazer, beleza? Eu acho que primeiramente a gente poderia... Então vamos fazer o seguinte, vamos começar primeiro criando isso aqui como uma extension function de uma collection do tipo T, tá bom? Então primeiro a gente precisa declarar aqui collection T, beleza? E eu vou abrir e fechar chaves aqui. Aqui já parou de dar erro, né? Ele já detectou que pode existir uma extension function a partir de uma lista ou um set. Só que agora eu vou ter que especificar aqui os parâmetros, tá? Que ele vai receber. Que vai ser... pode ser... A gente pode chamar de collection 1, collection 2. Eu vou chamar aqui de first collection, que vai ser... aqui não vai poder ser do tipo T, porque o T é o tipo da lista, tá? Então a gente vai ter que especificar aqui outro tipo genérico. A gente pode fazer isso também, tá? Mas deixa eu colocar aqui por enquanto um N, só para escrever o restante. Second collection N. E agora a gente vai escrever a gente tem que definir o nosso predicado aqui. O predicado, ele vai ter o mesmo tipo da lista, né, dos itens da lista. Então ele vai ser do tipo T também. E aí a gente
vai definir isso para ele conseguir passar no formato de lambda. Então vai ser o nome, né? Predicates. E aqui a nossa lambda. Ambas vão retornar um boolean. E aqui a gente passa o nosso t. Beleza? Ainda está acusando erro porque a gente precisa especificar o retorno, tá? Como eu comentei, o retorno vai ter que ser um pair. Ó, agora já melhorou aqui. A gente só vai ter que acertar qual que vai ser o tipo do retorno. Então, o que a gente vai fazer? Tá? A gente pode separar por vírgula e colocar aqui um outro tipo. Por exemplo, o C. A gente pode criar aqui um C de collection, tá? Que vai ser utilizado aqui e vai ser utilizado aqui também. E o retorno vai ser C e C, tá? Tá, então aqui a gente vai, como eu comentei, a gente vai ter o C, só que ainda assim, se a gente botar o mouse aqui para cima, ele vai comentar que a gente não tem informações suficientes para inferir a classe ArrayList. A gente vai ter que especificar quais são o tipo dos valores que vão ter dentro dessas listas. Então a gente pode definir isso através de herança, por exemplo. A gente pode definir isso nesse formato aqui, collection do tipo T. Beleza? Ficou um pouco confuso, mas se vocês olharem com bastante calma, isso faz sentido, tá bom? Bom, vamos deixar assim por enquanto, tá? Talvez a gente vai ter que modificar isso aqui e deixar para multiple collection, para conseguir adicionar elementos, mas vamos partir para a implementação aqui, tá? O que a gente pode fazer aqui? Aqui o this a gente está se referindo a collection, tá? Então a gente pode iterar sobre a nossa coleção, chamar de item aqui, item in this, que é a nossa coleção, e aqui a gente pode colocar um if com base no nosso predicado, né? Predicate. A gente tem que passar o parâmetro aqui, né, que vai ser usado nesse momento, que é o nosso item. Então, se ele atender o predicado firstCollection.add, mas aqui a gente não tem o add, então a gente tem que mudar isso aqui para multiple collection item. Se não, tem que colocar um else aqui. Second collection adds item. E aqui a gente retorna o nosso pair. First collection e second collection. Beleza? Vamos ver se vai funcionar. Beleza, nossos testes passaram, vamos só dar uma olhada aqui na solução, tá? Ficou bem parecido, ele só mudou o nome de algumas variáveis para first e second elements, mas o formato aqui ficou idêntico praticamente. Então, só recapitulando, nós temos aqui uma extension function de collection que é do tipo T. E a gente está devolvendo um pair do tipo C, um pair de C com C. Beleza? Esse C, a gente tem que especificar que tipo de coleção, quais são os itens dentro dessa coleção que a gente vai estar retornando. Nesse caso aqui é um multiple collection do tipo T. Beleza? Se a gente não colocar isso aqui, ele não vai entender que o C é uma collection, tá? E aqui a gente também não vai ter informação suficiente para inferir esses valores. Então, é importante a gente especificar até para a gente conseguir trabalhar
com esse tipo genérico aqui dentro do escopo da função, beleza? Então, basicamente é isso. Então, pessoal, o vídeo de hoje basicamente é isso, tá? É só um exercício que a gente resolveu aqui. E eu estou conseguindo agora encerrar essa playlist do Kotlin Koans, tá? Era um projeto que eu planejava já há um tempo e, enfim, consegui terminar, mesmo que tenha demorado alguns meses para finalizar. Consegui finalizar todos os exercícios e, enfim, estou satisfeito por conta disso. Claro que eu aprendi bastante com essa playlist. Eu espero que você que tenha assistido até aqui também tenha aprendido alguma coisa de novo com Kotlin ou, enfim, algo que talvez você pode reaproveitar até em outra linguagem. Eu quero melhorar nos próximos vídeos também. Eu quero tentar fazer vídeos um pouco mais curtos, talvez dividir eu vou tentar já fazer isso nessa playlist, né? Dividir os tópicos para ficar mais fácil de encontrar qual tópico eu estou comentando e esperar trazer mais conteúdos técnicos aqui para o canal. Mas é isso, muito obrigado se você assistiu o vídeo até aqui e assistiu toda a playlist também, muito obrigado mesmo. Se você tiver qualquer dúvida e quiser trocar uma ideia comigo, meu Discord e minhas redes sociais estão ali na descrição, só me mandar uma mensagem que a gente pode trocar uma ideia, beleza? Até o próximo vídeo.